Olá, boa tarde e seja muito bem-vindo. Você confere agora as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 26 de abril. E olha, eu começo com economia. Pelo terceiro ano seguido, os aposentados do INSS têm a oportunidade de antecipar o 13º salário. Mas e para essa medida, é boa ou ruim para o país? Nossa reportagem consultou alguns especialistas sobre esse assunto. Seu Aniceto é aposentado pelo INSS e ganha 3 salários mínimos por mês. E ele não vê a hora de conseguir pegar esse dinheirinho adiantado para poder pagar parte das dívidas. Preparado para pagar dívida, né? Banco, conta de luz, cartão de crédito, como quase todos os brasileiros, né? Esse é o terceiro ano seguido que o INSS antecipa a primeira parcela do 13º salário dos aposentados. Normalmente esse benefício é pago em agosto e dezembro, mas por causa da pandemia, ele foi adiantado nos últimos 3 anos. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, o pagamento do 13º salário vai injetar 56,7 bilhões de reais na economia. Mas para os especialistas, essa antecipação vai aquecer as vendas do comércio de uma maneira mais tímida. A segunda parcela está prevista para o dia 7 de junho. 31,6 milhões de aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS têm direito ao benefício. Para o especialista, essa antecipação pode diminuir as vendas de fim de ano. Tudo isso vai ajudar muito mais a manter o consumo do que um crescimento do consumo, porque, de outro lado, a inflação está comendo a renda, fazendo com que o poder de compra do consumidor caia. Nós não vamos ter uma explosão de vendas, nós vamos ter uma sustentação do nível de vendas. Não é nada extraordinário, mas é positivo. E nesse ponto de vista, o seu Aniceto concorda com o economista. É um dinheiro que o comércio conta com isso no final do ano. Aliás, não por acaso, você pega as vendas do varejo de Natal, nos anos em que teve antecipação de recursos de 13º salário do INSS, as vendas tiveram um desempenho fraco, tiveram um desempenho até negativo. Esse dinheirinho a mais que viria no final do ano pode fazer falta. Eu acho que esse adiantamento, o pessoal vai gastar antes, quando chegar no fim do ano ele não tem nada. Eu penso assim, entendeu? E ainda falando de economia, a estimativa da inflação para 2022 subiu mais uma vez. Na 15ª semana seguida de alta, o mercado financeiro prevê que o índice oficial de preços pode superar, inclusive, o teto da meta estipulada pelo governo. Depois de mais de um mês sem revelar as apostas do mercado financeiro para a economia nacional, por causa da greve de servidores do Banco Central, a divulgação das expectativas dos analistas voltou, registrando mais uma alta. De acordo com os dados do Boletim Focus, as apostas do mercado financeiro para a inflação de 2022 subiram pela 15ª semana seguida. O indicador passou de 7,46% para 7,65%. Há 4 semanas, a previsão era de um aumento de 6,86% nos preços. Caso a nova expectativa seja confirmada, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo pode chegar ao fim do ano próximo do dobro da meta estabelecida pelo governo para o ano, de 13,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto, chegando a 5%. O próprio Banco Central já admite que o Índice Oficial de Preços caminha para furar o teto da meta pré-estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, conforme dados apresentados pela última edição do relatório trimestral de inflação. Para 2023, a previsão para o Índice Oficial de Preços subiu para 4%. E Elon Musk, o homem mais rico do mundo, confirmou na tarde de ontem a compra do Twitter. Ele investirá 44 bilhões de dólares, cerca de 214 bilhões de reais no negócio. A venda capaz de mexer nas estruturas do mercado financeiro internacional e também na internet se tornou uma das maiores aquisições da história. Com 16 anos de existência, a rede social virou um fórum de debate público em vários países e agora será uma empresa de capital fechado. Momentos após o anúncio da compra, Musk publicou em sua conta na própria rede social uma mensagem defendendo a liberdade de expressão, dizendo: liberdade de expressão é a base de uma democracia funcional e o Twitter é a praça digital onde temas vitais para o futuro da humanidade são debatidas. Com a nova administração, algumas condutas e regras de moderação devem ser revistas.
O bilionário já declarou ser contra qualquer tipo de marcação de conteúdo indevido ou de suspensão de publicações. Musk já se referiu à rede social como um fórum público digital. Por isso, criticou a decisão da plataforma de banir o perfil do ex-presidente norte-americano Donald Trump. A transação foi marcada por diversas polêmicas. No início, os acionistas não foram informados sobre as intenções de Musk, causando um desconforto em ambas as partes. Porém, o clima nas negociações mudou no último final de semana, após o bilionário conseguir um financiamento para viabilizar sua oferta. Antes, ele havia levado 3 nãos em tentativa de obter crédito para a compra. Elon Musk tem um patrimônio avaliado em 273 bilhões de dólares. Além da rede social, o sul-africano-canadiano naturalizado norte-americano é dono da empresa de exploração espacial SpaceX e da fabricante de carros elétricos Tesla. No ano passado, foi eleito a personalidade do ano pela revista Time. E mudando de assunto, a gente fala agora da guerra na Ucrânia. A visita de autoridades americanas à Ucrânia, em meio ao conflito com a Rússia, desagradou os russos. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, afirmou que há o risco de uma terceira guerra mundial. Em um contexto de tensões sem precedentes entre a Rússia e os países ocidentais, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, alertou sobre o perigo real de uma terceira guerra mundial. O perigo é grave, é real, não pode ser subestimado, afirmou Lavrov, citado pela agência Interfax. Desde o início da guerra, há mais de 2 meses, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pede aos aliados ocidentais o envio de armamento mais pesado para fazer frente à teórica superioridade militar da Rússia. E os pedidos parecem fazer efeito. Vários países da OTAN, a aliança militar do Ocidente, se comprometeram nos últimos dias a proporcionar armas pesadas e equipamentos para a Ucrânia, apesar dos protestos de Moscou. Em relação ao conflito na Ucrânia, Lavrov se mostrou confiante de que tudo terminará certamente com a assinatura de um acordo. Ele disse que a Rússia manterá as negociações de paz com a Ucrânia, embora tenha acusado o presidente Zelensky de fingir negociar. E atenção a essa reportagem. Agora você vai ver histórias de crianças ucranianas que vivem em um abrigo subterrâneo em Kharkiv, no leste da Ucrânia. Como elas fazem para passar o tempo e, principalmente, enfrentam o medo dos bombardeios russos. Alina, Alex, Daniel, Kirill e Lilia têm entre 8 e 14 anos. Desde o início da guerra na Ucrânia há 2 meses, eles dormem com suas famílias em um estacionamento subterrâneo em Kharkiv, no leste do país. No abrigo subterrâneo frio e úmido, as crianças contaram como viram o início do conflito. Eu não ouvi os primeiros bombardeios. Minha mãe me acordou dizendo: meu filho, estamos em guerra. Eu não sabia o que fazer, se íamos sair ou se havia um abrigo antibombas na área. Eu particularmente não queria ir para outro lugar, para outra cidade ou outro país. Eu queria ficar aqui e não ir a nenhum outro lugar. Quando acordei, fiquei com muito medo, tremendo. Na primeira noite, dormimos em cadeiras. Depois, nossos pais trouxeram camas para nós. Então, as crianças dormiram em camas e nossos pais em cadeiras. No abrigo improvisado, as crianças se divertem com livros, jogos de cartas e com a companhia de um cachorro. Alexander, de 14 anos, conta o protocolo que deve seguir quando há um ataque. Se uma sirene toca, você tem que descer imediatamente. Se você ouvir tiros, é melhor descer também. Se, por exemplo, estamos do lado de fora indo para casa e ouvimos tiros, é melhor descer ou ir para casa e ficar no corredor. Esses são os 2 lugares seguros, bem, mais ou menos. A segunda maior cidade ucraniana, com cerca de 1,5 milhão de habitantes antes da guerra, é atacada diariamente pelos russos. As investidas são aleatórias, espaçadas, em todas as horas do dia e da noite, às vezes mortais, e contra bairros residenciais próximos à linha de frente. É realmente comovente. E essa edição fica por aqui. Mas às 16 horas eu volto com mais informações do Brasil e do mundo para você. Até mais!